Sejam bem-vindos o ano novo, 2023. Já deu boas-vindas à pessoa que está ao seu lado? Aproveita agora, dá umas boas-vindas à pessoa que está ao seu lado. Um feliz ano novo, 2023. Estamos começando com um número bem reduzido, né? Uma turma na praia. Aí quando os outros vêm, essa turma vai. Janeiro e fevereiro é assim mesmo, né? Eu queria que você pensasse um pouco como foi 2022 para você. De um modo geral, foi um ano bom, um ano que vai deixar saudade, onde alguns podem ter tido muita luta, mas um ano muito bom. Isso falando no geral. E espiritualmente, como foi 2022? Sua vida espiritual como foi? Dá uma pensadinha aí. Para alguns, 2022 espiritualmente teve uma vida muito apática, né? O que é apática? Tanto faz, desanimado, para baixo, parado. Agora, quem não teve uma experiência com Jesus sempre vai dizer que a vida normal é apática. Mais um ano repetitivo, nada novo, né, para contar. Outros podem dizer que foi um ano com altos e baixos, né? Uns mais, outros menos. Mas deve ter alguém aqui que 2022, espiritualmente falando, foi extraordinário, cheio de experiência, com muito crescimento espiritual. E eu espero que tenha sido assim o seu ano. E se não foi, espero que seja o seu sonho para 2023. Um ano animado, um ano verdadeiro, de uma vida constante com Deus, num outro nível na sua vida espiritual. Mas a gente sabe que não podemos esquecer que há um inimigo por aí, chamado Lúcifer, e seus esquemas, onde nesse momento ele está seriamente comprometido em te distrair e me distrair e nos afastar de Deus. Mesmo que você queira agradar e conhecer a Deus e desfrutar esse relacionamento com Jesus, na realidade, isso não é fácil. Por quê? Porque depende da nossa vida. Olha o que Jesus diz em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino, né, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele começa como? Busquem, busquem. Se você não fizer isso, se você não buscar, deixa dizer para você, intenção não resolve, decisão resolve. Hoje de manhã eu fui caminhar às 5:30 da manhã. Ontem de manhã eu fui caminhar às 5:30 da manhã. Quinta-feira fui caminhar às 5:30 da manhã. Isso é fácil? Não é fácil. Tem um segredo, tem que dormir 1 hora antes mais cedo. Então, 3, 4 vezes por semana eu faço isso, né? Então, caminho 1 hora, quando é 6:30 já estou em casa, tomo meu banho, tomo meu café, 7 horas estou pronto para ir para o trabalho. E assim é a nossa vida espiritual. E Jesus faz um convite, busquem. Em 2022, o ano passado, quanto você buscou? Quem diz que teve uma vida apática, quanto você buscou? Jesus diz, busquem, pois, em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E aí Jesus diz, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Foi um ano sem experiência, sem milagres, tá bom, mas quanto você buscou? Porque ele diz que o Senhor responde de uma maneira garantida àqueles que o buscam. Portanto, eu queria que você pensasse comigo para colocar Deus em primeiro lugar em 2023, que estamos começando na sua vida. O que precisaria mudar? Para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e ver todas essas coisas sendo acrescentadas. Que coisas?
Deus cuidando, Deus suprindo nossas necessidades, Deus renovando, tá? Deus fortalecendo. Para isso acontecer, o que precisa mudar na sua vida? Todos os começos do ano eu passei por essa experiência, a gente faz planos, e a minha pergunta é, para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o que precisa mudar? Pensa nisso um minutinho, pensa nisso, curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. A Bíblia diz que se você colocar Deus em primeiro lugar, esse será um ano extraordinário. Mas depende de você decidir buscar a Deus. Senhor, queremos que o Senhor fala para cada um de nós. Nos ensina o que devemos fazer para viver um ano muito melhor daquele que temos vivido. Senhor, nos fala, nos revela, nos guia, nos ajude aqui nessa hora. Eu sei que o fundamento, a base, a raiz é o quanto a gente vai te buscar. Senhor, nos deixe claro e que ninguém saia daqui sem uma decisão de buscar o Senhor de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Amém? Se eu perguntar quem aqui coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, conforme esse versículo que acabamos de ler, que vimos há pouco, se formos ver quanto tempo nós gastamos, nos dedicamos na vida real com Deus, percebemos que Deus é o 8º lugar, o 7º lugar, Deus é o 9º lugar. Distrações, ocupações, outras coisas do nosso interesse acaba colocando Deus lá no cantinho, bem no cantinho. Na cabeça, a gente sabe que Ele é importante, mas na prática, Ele vai lá para o cantinho. E para isso, quero te desafiar em colocar Deus em primeiro lugar em 4 áreas na sua vida. Tenho certeza que se você fizer isso, esse será o seu melhor ano no nível espiritual de relacionamento com Deus como você nunca viu antes. E eu garanto que se você colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, nessas 4 áreas você terá o melhor ano com Deus espiritualmente falando. Porém, não estou falando que vai ser um ano perfeito, não estou falando que vai ser cheio de saúde ou cheio de dinheiro, que seu filho não vai mais te desobedecer, não estou dizendo isso. Tá? O que estou dizendo é que se você colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, garanto que será o melhor ano que você já teve espiritualmente. Ninguém supera em outras áreas da vida se não superar na área espiritual, porque o espiritual determina o natural, o nosso dia a dia. E você vai vendo as coisas mudando na sua vida natural. Como fazer isso? Então, 4 áreas. Deus em primeiro lugar. Primeira área. Na primeira hora de cada dia, busque a Deus antes de qualquer outra coisa. Levanta, vai para o banheiro, lave seu rosto, veste sua roupa, troca seu pijama. E, se possível, antes do café, busquem a Deus. Se você precisar tomar café antes que você se sente melhor, toma seu café. Se nós buscamos a Deus na primeira parte do nosso dia, algo especial acontece no mundo espiritual. Olha o que diz o rei Davi nos Salmos 63, versículo 1. O que diz aí? Ó Deus, Tu és o meu Deus. Será que eu posso dizer isso? Deus é meu Deus. Tu és o meu Deus. Como é que ele diz aí? Eu te busco como? De vez em quando. Quando tenho vontade, quando dá, olha a sede dele, eu te busco intensamente. Olha a alma dele, a minha alma tem o quê? Sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. E olha como ele se compara numa terra seca, exausta e sem água. O rei Davi foi o maior rei. Ele recebeu um país pequeno, derrotado, foi o maior rei da história de Israel. O homem que levou Israel a prosperar
a se organizar. Ele dizia, eu busco a Deus em primeiro lugar como prioridade na minha vida. E tudo o que tenho conquistado é porque Ele tem me acrescentado. Davi tinha um coração para Deus. Outro exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz para nós, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. De madrugada, Jesus saiu de casa. Nós não levantamos de madrugada para orar, nem ficando em casa. Tá? Pensa nisso. Se Jesus, o Filho de Deus, priorizava um tempo com o Pai na primeira hora do dia, você não acha que isso é fundamental para nós também? Jesus fazia isso. Então eu quero desafiar você a acordar mais cedo. Não precisa acordar às 5:30 da manhã. Toma teu banho, mas separe um tempo para Deus. Se o seu melhor tempo é no final do dia, tudo bem. Mas começa de manhã. Começa de manhã, que sempre é melhor. Orar, dedicando aquele dia para Deus. Pegue sua Bíblia, leia a palavra de Deus, medite nela, enche a sua mente com a palavra de Deus. Começa com 10 minutos. Não comece com 1 hora. Quem não tem esse hábito. Não comece com meia hora. Começa com 10 minutos, mas faça. 5 para orar, 5 para ler a Bíblia. Tem uma coisa, boa intenção, eu repito, não funciona. Se você não planeja, não vai fazer. Não vai pôr em prática. Por quê? Porque precisa planejar e fazer, senão você não vai fazer. Se eu não durmo 1 hora antes de manhã, meu hábito é 10 horas dormir. O dia que eu vou caminhar, no dia seguinte eu vou às 9. Então precisa fazer. Por exemplo, vai acontecer aquele dia super cheio, vai acontecer aquela viagem de serviço ou de passeio. Então, algo que toma todo o teu dia, uma voz te diz, hoje não faço, eu vou fazer amanhã. Amanhã você vai pôr em prática e te prepara, que 4 ou 5 dias depois, a voz chega e ela vai dizer, hoje não, você está muito ocupado, não tira o seu tempo para Deus hoje. Amanhã você retoma. Essa é a estratégia do diabo. Lembra que no começo que eu falei que nós temos um inimigo? Essa é a estratégia dele. Ele te distrai e no outro dia o diabo fala, sabe, você parou mesmo, então para de uma vez. Vai querer recomeçar de novo? Quantas vezes você falou, vou ter um tempo com Deus, e 4 ou 5 dias parou com tudo. E é sempre assim que acontece. Experiência própria minha. Agora, se na primeira hora do dia você buscar a Deus, você acha que 2023 vai ser igual? Impossível. Ele vai ser diferente. Segunda área. No primeiro dia da semana, celebre, adore a Deus nas nossas celebrações. Dia de celebração, dia de ceia, Deus primeiro. Na primeira hora de cada dia, Deus. No primeiro dia de cada semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, adore e celebre a Deus nas nossas celebrações. Faça da celebração nos domingos a sua prioridade. Estou falando de você com Deus em primeiro lugar. Vai começar uma nova semana? Deus primeiro. Aí a semana ela vai ser diferente. Olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falou ao povo, até aí. Hoje, nesse domingo é dia de partir o pão e tem gente que passa 3 meses, 6 meses, 1 ano, sem estar presente na ceia. Eu preciso perguntar que prioridade Deus tem na vida de uma pessoa assim. Vocês me desculpem, mas
A palavra diz que eles sempre se reuniam como igreja, sempre se reuniam. Por quê? Porque algo acontece sempre que o grupo se reúne. Quem estava falando para esse povo era quem? O apóstolo Paulo. Isso demonstra que o grupo se reunia para estudar a palavra, para adorar a Deus, partiam do pão da ceia, que é aquilo que nós vamos fazer hoje, daqui a pouco, né? Juntos, oravam juntos, uns pelos outros, eles cresciam na fé e recebiam a presença de Deus juntos, porque estavam juntos. Então, quando nos reunimos como igreja, algo acontece. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume. Então é um costume, parece, de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vocês observem aí que a última palavra, o dia, está com letra maiúscula, tá? Que dia é esse? A volta de Jesus. E a Bíblia diz, não parem de se reunir, não se afastem, não esfriem. Sabe por que muitos não vêm em certas celebrações? Porque tem outro Deus. Por exemplo, o Deus do futebol. Né? Vai adorar o Deus futebol, fica na frente daquela caixa quadrada pendurada na parede com o Deus futebol. Outros vão passear e para vir na celebração, foram passear durante a manhã, a tarde, estão cansados demais. Então, estão querendo dormir. E assim vão apagando, morrendo espiritualmente. E a Bíblia diz, separa um dia para Deus. Ou seja, não deixe de se reunir como igreja. Não deixe, por quê? Porque algo acontece. Então, na primeira hora do seu dia, busque a Deus. No primeiro dia da semana, louve, adore com o seu tempo para Deus. E terceira área, na primeira semana de cada mês, jejue. Começa um mês novo, um dia da semana, jejue. Um dia por mês, na primeira semana para jejuar, para orar e buscar a Deus. Isso vai ser muito poderoso na sua vida. Alguns podem perguntar, o que é jejuar? Bom, jejuar tem a ver com comida, né? Acho que sim. Todo mundo sabe disso. Jejuar é um princípio bíblico, ele está no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Então, jejuar é quando nós negamos a nós mesmos o alimento físico para dedicar tempo buscando a Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver aí jejuns de um dia, jejuns de 3 dias, jejuns de 7 dias, jejuns de 21 dias, jejum, pelo menos um, de 40 dias. E eu sei de pessoas que fazem 40 dias. O nosso Jesus fez 40 dias de jejum. Jejuar significa recusar alimento por um período. E quando isso acontece, deixamos o nosso corpo mais fraco, o nosso espírito fica em sintonia com Deus, nosso espírito se fortalece. E quando você sente fome, se lembra de buscar a Deus. Isso você faz com mais intensidade, porque você está quebrantado diante de Deus. Existem vários tipos de jejuns. Por exemplo, eu comecei no ano retrasado ainda e comecei a fazer um tipo de jejum. Depois larguei. Mas esse ano eu peguei firme mesmo, tá? Então eu comecei sem comida no café da manhã. Sem chimia, sem pão, sem biscoito, sem bolo, sem nada, tá? Só um café sem leite. E eu preciso tomar uma xícara de café, porque senão minha cabeça dói o dia todo. Acho que não estou viciado em cafeína, em cocaína do café. Então o café para mim, ele é fundamental. É incrível que pareça, eu não tomo uma xícara de café, tenho dor de cabeça. Então é uma xícara de café, é um líquido, não tem comida.
Depois, sem comida no café e sem almoço. Tá? Isso estou contando a história de como fui habituando o meu corpo. Porém, entre 2 e 3 horas da tarde, fazia um lanche. Pode fazer um lanche reforçado, ou seu almoço, se quiser. Hoje faço jejum de 24 horas. 24 horas, ou seja, eu janto à noite, certo? E só como comida depois que escurece no dia seguinte. Então eu consigo passar as 24 horas sem me alimentar. Durante o dia só líquido, incluindo uma xícara de café de manhã, né? E se precisar durante o dia também tomo uma xícara de café. Sem comida total por 24 horas, um dia por semana. E geralmente eu faço isso na segunda-feira. Mas já tenho feito outros dias. Só estou contando aqui um exemplo de como motivar você em fazer. Então, meu desafio é que você comece aos poucos, tirando uma refeição e ir diminuindo, se puder, até chegar a 24 horas. Isso pelo menos na primeira semana de cada mês, ou seja, jejum uma vez por mês. Eu faço uma vez por semana. Tem outros tipos de jejum, tem o jejum de Daniel, por exemplo. Eu já fiz isso uma época. E aí você pode ficar 2, 3 dias, 5 dias, você comendo só verduras e legumes. Cozidos, não cozidos, tá? Mas aí você deixa de lado todas aquelas guloseimas, né? Aquela massa macaronada, maionese, lasanha, carnes, bolo, chocolate, sorvete, aquela coisa arada toda boa, né? Deixa de lado. Esse é o tipo do jejum de Daniel. Eu vou fazer 3 dias, só legumes e verdura. Vou fazer 5 dias, só legumes e verdura. Não comece com muito, comece com 1 dia. Comece com 2. E assim você pode ir aumentando, se você optar por isso. Então, jejuar e orar é para orar, clamar ao Senhor. Para qual objetivo? Por exemplo, para o seu casamento. Ora e jejua para o seu casamento. Jejuar e clamar ao Senhor pelo seu emprego, pela sua provisão financeira, pela sua vida espiritual. Como é que estamos tratando hoje aqui da sua vida espiritual? Um desafio para a sua vida espiritual. Pelo nosso grupo, pelo Brasil, do jeito que está. Jejuar e orar para superar o pecado, aquele pecado que te prende por muito tempo. Sabe aquela barreira, aquele pecado que você sempre cai nele, sempre cai nele, sempre cai, que se tornou uma fortaleza que você não vence? Ora e jejue por isso, para você vencer. Jejuar e orar para colocar Deus em primeiro lugar o ano todo. São apenas alguns exemplos aqui. Você tem que jejuar? Não, você não tem que jejuar. Eu só estou desafiando você. E olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 17 e 18. Ao jejuar, vocês reparam essa palavra? Jesus, quando orienta os seus discípulos, aqui no caso ele está orientando os seus discípulos, ele começa assim, ó. Ao jejuar. Jesus não falou se jejuar. Ele falou ao jejuar. Então, o que isso significa? Ele assume que você e eu, nós vamos jejuar. Ou seja, os cristãos levarão isso tão a sério, isso está na mente de Jesus, para ter um tempo para buscar a vontade de meu Pai. E aí, olha o que mais ele fala. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai. Que ele vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Deus condiciona a recompensa. Ele recompensará. Quando jejuar, faça para valer e faça para Deus, com sinceridade, onde não precisa que os outros saibam. Não precisa dizer lá na sua empresa, no seu colega, onde você está, dizer, hoje eu estou meio fraco, estou meio
Estou meio... porque estou jejuando, estou meio xoxo porque estou jejuando. Não faça isso. Várias vezes eu jejuei e minha esposa nem sabia. Até hoje ela não sabe. De dias que jejuei. Hoje ela sabe, porque ultimamente eu estou jejuando toda semana. Então eu digo, ó, tal dia eu faço o almoço só para ti. Então, alguém da casa é da casa. Alguém precisa estar sabendo. Mas o que o versículo está querendo dizer? Não saia por aí dizendo, fazendo fanfarra, que você não vira um judeu. Um fariseu, nem é um judeu, um fariseu, né? Então coloca Deus em primeiro lugar, jejuando pelo menos uma vez por mês, e sugiro na primeira semana de cada mês. Quarta área, o que é que mais nos afasta de Deus? Pensa aí, o que você acha que mais nos afasta de Deus? Qual é o grande competidor que mais tira a gente da presença de Deus? Sabe qual é? O trabalho, o dinheiro, o din-din, finanças. Todo mundo correndo atrás do sustento das coisas que queremos, é lógico, e precisa. E como vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida profissional? Sabe como? Dê primeiro da sua renda mensal para Deus. Não vou entrar aqui o quanto que você deve dar, porque é algo entre você e Deus. Se você quer vencer em 2023 na área financeira, você tem que colocar Deus em primeiro lugar em suas finanças. 1 Coríntios capítulo 9 é um trecho que você já conhece, a gente já tem usado, vamos ver ele de novo. Capítulo 9, versículo 6 até 8. Diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o Grupo Aliança, a liderança do Grupo Aliança, tá? Cada um dê dessa forma. Você tem que passar aí o envelope, mostrar o seu contra-cheque. É isso que diz aqui? Não, cada um dê conforme determinou quem? O seu coração. Não com tristeza ou por... eu sou obrigado, eu tenho que dar lá no grupo porque, sabe, senão eles vão olhar para mim, sabe, eles oram por mim, eles fazem isso, aquilo, então eu vou dar por obrigação. É isso que diz aí? Não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É para Deus que você vai dar, é por essa motivação. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o princípio do que plantamos e o quanto plantamos, colhemos, diz o versículo 6. E o versículo 8 fala que seremos abençoados. Essa é a promessa de Deus. Agora, não seja alguém sem entendimento ou alguém egoísta, porque eu vi gente que faz o tal de propósito com Deus. Tá? Ou seja, para alguns fazem negociação com Deus. Negociata, não é outra palavra. Né? Eu te dou tanto e depois quero do Senhor que o Senhor me retribua em dinheiro. O que o versículo 8 diz aqui? Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário. Deus tem várias formas de nos abençoar. O importante é que você entenda o versículo 7, que diz: cada um dê conforme determinou, conforme o que você determinou em seu coração. Não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lamentavelmente, eu já vi pessoas darem, porque elas são obrigadas e em casa falta o leite para as crianças. Vocês acham que eu quero um Deus desses? Tem disso. E na nossa cidade. Então a gente precisa ser sábio. É você e Deus, certo? Quando alguém traz o que determinou em dar, é uma atitude de adorar
a Deus e obedecer a Deus. Se você não tem condições de dar um pouco mais, dá um pouquinho menos. Ou menos ainda, mas aquilo que seja dentro do teu coração, com alegria mesmo, porque isso é bíblico. Deus não precisa de dinheiro. Fica bem claro isso. E não tenta fazer negociata com Deus. Não faça isso, por favor. Quando alguém dá a sua contribuição financeira, está colocando Deus em primeiro lugar na sua área financeira. Nós reconhecemos que temos sido abençoados com alegria e adoração. Nós retornamos a oferta a Deus para a obra dele. E assim colocamos Deus em primeiro lugar na nossa área financeira. E se Deus é o primeiro, você é abençoado. Então, 4 áreas que se 2023 você colocar primeiro, Deus primeiro, na primeira hora de cada dia, Deus. Primeiro dia de cada semana, louvar e adorar a Deus nas nossas celebrações. Na primeira semana de cada mês, jejuar. E na primeira renda do mês que você ganhar, dê a sua oferta, seja qual for. 4 coisas para você fazer e para você viver um ano completamente diferente. Colocar Deus primeiro. Esse é o meu desafio para 2023. Coloque Deus primeiro. No seu dia, na sua semana, no seu mês e na sua renda. Coloca Deus primeiro em tudo. E assim você vai viver Mateus 6:33, que diz o quê? Busquem em primeiro lugar, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu queria que você orasse agora. Nós vamos tirar um tempo para orar, mas eu quero que você ore. Você e Deus. Diante desse desafio, não que você seja obrigado a fazer isso, mas aquilo que Deus falou para você agora, fala com Ele. Tá? Tira esse tempo de orar. Talvez você tenha alguma dificuldade para falar, algumas decisões para tomar. Talvez você precise de ajuda dEle. Coloca a sua dificuldade. Então tira esse tempo para nós orarmos. E também, se tem algo para você confessar, para depois nós participarmos dos elementos da ceia, desse Jesus que morreu na cruz por nós, nós vamos celebrar através do pão, o corpo moído na cruz, e através do suco que representa o sangue derramado na cruz para perdoar os nossos pecados e termos esse livre acesso com Ele. Então tire esse tempo para nós orarmos. Querido Jesus, nós somos teus filhos porque o Senhor nos fez importantes. Nós somos importantes em tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Nós éramos pecadores, esquecidos, Senhor. E o Senhor foi nos resgatar. O Senhor foi nos buscar lá no fundo do pecado, lá no fundo do poço, e nos trouxe para o reino da tua luz. Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor fez isso em nossas vidas. Querido Jesus, nós precisamos de Ti para que o Senhor seja primeiro lugar em nossas vidas, ó Pai. Que possamos trabalhar essas áreas da nossas vidas. Talvez não são mais 4, talvez são 3, talvez são 2, talvez é 1, talvez são 5, talvez são 6, talvez são 10 áreas da nossa vida. Queremos que o Senhor fale conosco. O desafio aqui é 4, Senhor, mas nós precisamos do Senhor para podermos andar, para podermos viver, e queremos viver, ó Deus, para que o Teu reino seja primeiro na nossa vida. Por isso precisamos da Tua ajuda, e nós Te damos graças, ó Deus. Assim como Te damos graças por esse momento tão especial de participarmos, ó Deus, desse momento, dessa ceia, ó Deus, aquilo que o Senhor pediu para que nós celebrássemos, ó Deus. É uma ordenança Tua e é um prazer podermos fazer isso. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio.
Hoje estamos fazendo aqui. E sabemos que em breve nós vamos fazer na Tua presença no céu, Pai. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém?